A Criação de Adão, uma das mais conhecidas obras de Michelangelo, traduz o peso das escolhas que nós, seres humanos, fazemos ao longo de nossa existência: tocar ou não o dedo de Deus. A decisão de buscá-lo é inteiramente nossa. E a última falange do dedo de Adão, contraída, representa o livre-arbítrio, o peso e a importância das decisões que tomamos. Neste congresso da Mega Brasil, o tema central busca uma reflexão sobre os impactos e as consequências que os caminhos escolhidos pelas corporações trazem para a sociedade. A comunicação e o legado que as corporações deixam para o futuro do planeta e das novas gerações traduz o peso das decisões empresariais na condução de seus negócios. Elas, como organismos vivos, atuantes e influentes no tecido social, carregam sobre os ombros o peso da manutenção de um planeta saudável e a construção de um mundo mais justo em oportunidades e menos desigual em perspectivas. Convidamos você a pensar e refletir conosco caminhos que tragam perenidade, prosperidade e felicidade a toda forma de vida neste planeta. Nossas boas-vindas ao 26º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. E a gente vai começar agora esse primeiro painel do período da tarde com um tema sobre experiência de marca. É um tema que a gente trouxe para o Congresso pela própria tendência que a comunicação vem demonstrando em suas ações, né? Que era uma coisa sempre muito típica de marketing, mas que o RP, o PR, está se apropriando também como alternativa de comunicação, sempre buscando desenvolver a marca, aumentar a reputação e por aí vai. Então, a gente trouxe esse painel para o Congresso e quem vai conduzir os trabalhos é a Renata Nascimento, da Volkswagen. Renata, que foi por vários anos da Scania, aí a empresa-mãe chamou ela para lá, que a Scania hoje é parte do grupo Volkswagen, né? E ela está lá ainda há alguns meses, né, mas já se aculturando. Então, eu queria chamar a Renata para comandar os trabalhos e uma salva de palmas para ela.
Oi, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. A Mariana já falou que a gente tem o desafio de fazer um painel logo depois do almoço. É um desafio mesmo. Mas o que eu posso dizer é que o painel está muito legal. A gente teve uma reunião prévia e tem cases assim, interessantíssimos. E o tema, embora não seja um tema novo, ele é um tema que ele vem tomando cada vez mais relevância no nosso dia a dia. Hoje em dia, quando a gente olha para o próprio ambiente de negócios, a gente tem um cenário muito mais volátil, muito mais instável. A gente vive num país com um cenário político e econômico que ele muda a todo tempo. E isso exige da gente eficiência. E quando a gente olha para uma organização em que marketing e comunicação trabalham de maneiras distintas ou não trabalham alinhados à estratégia, alinhados a um único propósito, a gente perde eficiência e a gente deixa de ser relevante aos resultados da organização. E como é que a gente se torna eficiente e trabalha alinhado com marketing? Traz técnicas de marketing para comunicação ou leva técnicas de comunicação para o marketing? Por meio de dados, por meio de mensuração, pensando em marca de uma forma mais holística. E para mostrar para a gente como isso vem sendo feito, a gente tem 3 convidados aqui super importantes. A pasta está até cheia, só para ler o currículo deles. Eu vou chamar primeiro o Bruno Rossini, que é da Quinto Andar. O Bruno é diretor de comunicação e relações públicas do Grupo Quinto Andar. E ele tem quase 2 décadas de experiência em funções de comunicação corporativa e relações públicas. O executivo reúne passagens de destaque pela Net. Olha só, gente, eu vou ler aqui, hein? Para vocês aproveitarem e perguntar bastante para o Bruno. O Bruno já passou pela Netflix, pelo Facebook, CA Technologies, Symantec, pela Burson, liderando as iniciativas e equipes de comunicação. O Bruno é graduado em Relações Públicas pela Metodista, eu também. Só que eu sou de jornalismo, a gente pode até ter se cruzado lá na Metô. E possui MBA em Comunicações de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Bruno, seja bem-vindo. Vamos uma salva de palmas para o Bruno. A nossa segunda convidada é a Mariana Fulep, a Mária da Gerdau. Ela é executiva de comunicação e líder de comunicação digital na equipe de comunicação corporativa e marca da Gerdau. A Gerdau é a maior empresa brasileira produtora de aço e uma das principais multinacionais do país. A Mari tem mais de 15 anos de experiência em comunicação corporativa em empresas nacionais e multinacionais de segmentos variados, desde farmacêutica, serviços de indústria. Também é formada em jornalismo pela Metodista. Então, a gente está quase montando aqui um comitê da Metodista. Você é metodista, Tati? Ah, tudo bem. O currículo da Mari é longo, não terminei ainda não. Então, a Mari é formada em jornalismo pela Metodista, tem MBA em gestão estratégica de pessoas pela FGV e pós-graduada em comunicação empresarial também pela Metô. Metô é como a gente chama a Metodista carinhosamente. Tem mais gente da Metô aqui, gente? Ó, muita gente, que bom, que bom. E, por fim, a Tati Regadas. A Tati é da Weber Shandwick. Ela trabalha com redes sociais há mais de 10 anos e como gerente de conteúdo, atende grandes clientes produzindo conteúdo, mantendo comunidades e desenvolvendo planos estratégicos para seus canais digitais, além de análises, curadoria e posicionamento executivo. Antes trabalhou na Rede Globo, onde foi do time de projetos especiais do G1, o portal de notícias da Globo, fazendo a criação e o acompanhamento tanto editorial quanto comercial das ações. Sua experiência na empresa também inclui o trabalho com redes sociais e reportagem do portal e atuação no site Ego, onde ajudou a implementar o projeto de mídias sociais. Palmas para a Tati. Bem-vindos. Vocês já podem começar a fazer a pergunta de vocês durante as apresentações. E quem vai começar com a gente é o Bruno. É você. Vamos lá. Obrigado, Rê. Boa tarde para todo mundo. Vou ter a missão, estava conversando com a Mari aqui do tema de tentar manter todo mundo acordado, mas acho que a gente vai fazer um conteúdo interessante para vocês. Eu comecei aqui os slides com esse tema que o Edu estava comentando sobre ele,
E, antes disso, acho que vale a pena agradecer a Mega e o time do Edu, do Marco, da Célia, enfim, todo mundo que promoveu aí 3 dias intensos de celebração, reconhecimento, estudo e a profundização no que a gente faz. Acho que o nosso setor é muito carente disso e eu fico muito feliz de ver a sala cheia todos os dias. Parabéns ao pessoal da organização, contem sempre com a gente. A minha reação quando eu li essa frase, que está lá na definição do painel, foi que a gente sempre deveria estar na convergência dos negócios. Eu sou de uma época lá na Metô, onde a gente brigava para o time de comunicação sentar perto do CEO nas organizações. E a gente já viu isso andar para todos os lados e para todos os lugares. E hoje, há algum tempo, eu estou numa realidade onde a gente está subjugado à cadeira de marketing. Essa é a realidade no Quinto Andar, e na maioria das startups, as áreas de comunicação institucional e corporativa estão dentro da cadeira de marketing, reportando ao CMO. Isso muda um pouco a visão, mas também faz um olhar bastante afiado para o que é impacto no negócio. E dá também uma certa liberdade. Eu acho que quando a gente senta em outros lugares na organização, a gente se preocupa com outras coisas. E as startups, elas são o universo das KPIs e das OKRs, né? São as letrinhas temidas, mas que levam a um problema que eu vou discutir em algum momento. A gente até falou disso, né, Rê? Que, para mim, a convergência, o desafio que a gente tem está em como a gente mensura o resultado do que a gente faz e como a gente apresenta isso para dentro da organização. Porque os cases que vocês vão ver hoje são tangíveis, o impacto, mas eu acho que chegou a hora da gente parar de correlacionar fatores e começar a encontrar maneiras práticas de mostrar resultado e impacto. No nosso caso, do Quinto Andar, a gente vai discutir um pouco como é que os dados são essa estratégia de conversão. E é uma realidade que a gente tem vivido. Eu tenho um privilégio no meu time no Quinto Andar. A gente tem uma estrutura de dados. Eu tenho um jornalista de dados, eu tenho, aliás, 2 jornalistas de dados, um editor, eu tenho um economista no time, que dão para a gente uma liberdade, uma capacidade de realmente olhar como é que a gente desenha a estratégia que junta a comunicação com o negócio. Mas, na minha tentativa de fazer todo mundo ficar acordado, vamos pensar que raios que é isso de uso de dados para a estratégia da comunicação. Eu posso dizer que, em muitos momentos do meu dia, eu me sinto realmente o Steve Jobs ali, que é o que eu acho que é. Mas, na grande maioria das vezes, a gente está tipo a Nazaré ali. Você está olhando os números, você não entende muito bem, chegam umas planilhas muito loucas, assim, com umas correlações, aí você aperta um botão, a planilha quebra, tipo, o Thiago fica puto comigo e está tudo certo. Mas, no final do dia, o que eu vejo é uma estrada que está convergindo. A gente sempre ouviu falar em organizações onde a comunicação andava por uma via e o negócio andava pela outra. As marcas não chegavam num lugar só, elas não convergiam. E eu tenho visto hoje, no nosso segmento, até 2 estradas que deveriam convergir, mas que não andam convergindo. Uma delas é a comunicação, é o ato que a gente sabe fazer melhor que ninguém. As estratégias de comunicação, como a gente pega alguma coisa, dá visibilidade, mostra para todo mundo. O famoso, quem nunca entrou numa sala de reunião e o presidente da empresa perguntou quanto custa a capa da Veja. É isso. A gente sabe comunicar e a gente sabe como fazer isso. A gente sabe qual é o público-alvo, como esticar uma comunicação para públicos que não são alvos. Essa é a nossa raiz, é o nosso lugar. Mas eu tenho visto uma galera começando a falar de reputação. Tem muito colega nosso no LinkedIn que está começando a trocar o título dele de gerente de comunicação, diretor de comunicação, para head de reputação. Eu não vejo muita diferença entre as coisas, porque a função de comunicação, seja como a da Tati, que faz consultoria para as marcas, ou de quem está sentado dentro de uma empresa, é gerir a reputação de uma marca. São disciplinas diferentes, mas que o caminho não deveria ser esse. A gente não deveria ter que escolher uma coisa ou a outra. Acho que o branding de reputação levou a gente a entender que ela está mais próxima ao universo dos negócios. Mas, no final do dia, na minha cabeça, é tudo comunicação.
E essa como disse a Pamela hoje mais cedo, é uma palavra que eu gosto muito, é a provocação que eu deixo. A gente não deveria se colocar num lugar onde a gente tem que escolher um dos caminhos ou tratar a comunicação diferente de reputação. A gente tem que colocar tudo no mesmo balaio, vamos dizer assim, porque, no final do dia, essa estrada de convergência, esse caminho que liga a comunicação, a reputação aos negócios, é a marca. E a gente precisa assumir esse papel de pensar na marca, de fazer uma marca legítima, de fazer uma marca real, tangível, palpável para os nossos diversos públicos de interesse. E se o marketing está central ao desenvolvimento de um negócio, à presença de uma empresa no mercado, eu acho que a gente está no lugar de gerir essa marca e mostrar para todo mundo que essa definição passa por elementos que a gente constrói com trabalho de longo prazo, e a gente sabe que é isso que a gente faz muito bem. Num cenário, no mundo, e eu peço desculpa porque eu realmente não achei uma imagem que transmitisse isso tão bem em português, onde a confiança na comunicação está quebrada, ela está rompida. A gente está vivendo esse cenário, todo mundo já passou por isso. Eu trouxe alguns dados para mostrar isso para a gente antes de apresentar os cases. O índice de confiança que a Edelman publica todos os anos, é um dos mais tradicionais do mercado, mostra que a confiança no Brasil está patinando. A gente saiu, se eu não me engano, de 51 para 53 no último ano, mas já tem 2 ou 3 anos que a gente entra nesse espaço de neutralidade. E a grande realidade é que aumentaram os países no mundo que têm desconfiança e diminuíram os países que têm confiança no mercado, na comunicação, no mundo, vamos dizer assim. E, quando a gente entra no Brasil, o cenário é ainda mais complexo, porque os grandes produtores de conteúdo e de informação hoje são vistos pelo mundo, pelos brasileiros, como fonte de desinformação. A desconfiança na mídia só não é maior do que nos líderes de governo. E isso diz muito sobre o momento político-social que a gente vive, mas apresenta um desafio que é gigante para as comunicações e tem colocado pressão nas empresas, de as empresas ocuparem esse espaço de ser a fonte de informação fidedigna. É muito louco a gente pensar isso, que a empresa deveria ocupar o espaço do jornalismo, mas hoje as pessoas confiam mais no seu empregador do que num veículo de imprensa. A fonte mais desconfiável de informação para os brasileiros são as redes sociais. E a gente sabe que os brasileiros se informam pelas redes sociais. Então, é um desafio que a gente tem que olhar, e esse quadro, para mim, é simbólico disso. A mídia é o único vetor de comunicação que as pessoas olham como fonte de informação enganosa e confiável ao mesmo tempo. Se a gente olha o governo, é uma fonte de informação falsa, um pouco mais do que fonte de informação verdadeira, mas quando a gente olha as empresas, por exemplo, a disparidade é muito grande. Então, hoje, a gente tem que ocupar esse espaço. Mas como a gente comunica a reputação, constrói marca num lugar onde o nosso veículo primário, todos nós aqui nascemos na assessoria de imprensa, falamos por meio dos jornalistas e usamos isso como um canal de credibilidade, é uma fonte de desinformação e não é creível, não é confiável. Na nossa visão, são com os dados. E a gente tem usado isso de uma maneira bastante criativa, no meu modo de ver, mérito do time que eu represento aqui e que tem feito um trabalho muito bom. E eu vou apresentar para vocês 3 cases muito rápidos para que a gente tenha tempo de conversar no final. O primeiro deles é o censo de moradia do 5º andar. Eu posso até explicar o que é, mas eu acho que o vídeo, que é curtinho, faz um trabalho melhor. Vou pedir para o Sérgio, meu amigo, soltar lá. Não há previsão orçamentária para o censo, portanto, ele não se realizará em 2021. O Brasil vai operar no escuro. Essa pesquisa ela foi feita em parceria entre o Instituto Datafolha
e a startup Quinto Andar e ouviu 3.186 pessoas nas 5 regiões do país. Valeu, Sérgio. Montei um slide rápido aqui com os números que já foram mostrados, mas é porque eu acho que a gente tem que falar exatamente dessa convergência. Então, a gente se propôs a investir nisso, porque tinha um impacto tanto na comunicação, na marca, mas também nos negócios. O último quadradinho que tem ali, todos esses dados e tudo que a gente fez, que a gente contou Brasil afora no ano passado, também ajudou a gente a derrubar ou fortalecer estratégias de desenvolvimento de produto, criar novos filtros para o Quinto Andar, porque a gente foi entender muitas coisas sobre como os brasileiros se relacionam com a sua casa, inclusive no momento pós-pandemia. Então, dados como vocês devem ter visto em algum lugar, de que os brasileiros passaram a rezar mais durante a pandemia, passaram a fazer algumas coisas desse jeito, vieram de um estudo como o Censo, na verdade, vieram do Censo, e ajudaram a corroborar algumas estratégias de negócio do Quinto Andar e tem resultados extremamente positivos. Então, o Censo hoje ajuda a gente a atrair, por exemplo, novos parceiros de negócio. Imobiliárias e corretores que trabalham com o Quinto Andar Brasil afora usam as informações do Censo para facilitar a sua inteligência de mercado. Então, foi um lugar onde a gente cumpriu, como disse a Pamela hoje também, a gente checou todas as caixinhas. A gente produziu informação, trouxe um parceiro de credibilidade, divulgou isso de uma forma imparcial, levou informação aos públicos de interesse e trouxe muita credibilidade e reputação para a marca, fazendo o básico que a gente sabe fazer. O próximo case que eu quero mostrar para vocês é o case de casas contra ads. É um case muito interessante, eu gosto muito, sou apaixonado por ele, mas porque ele também começa com um dado. 80% dos criadores de dengue no Brasil começam e estão dentro de casa. E se a gente, como marca, se propõe a ser a empresa que cuida de como as pessoas vivem, a gente tinha que fazer alguma coisa sobre isso. E, mais uma vez, eu vou pedir para o Sérgio botar o vídeo que explica melhor a ação. Os casos de dengue não param de aumentar no Brasil. É uma doença que nasce em casa e é muito difícil de ser controlada. Para ajudar você a morar melhor, o Quinto Andar foi atrás de uma solução inovadora que protege a sua casa contra o mosquito. Quinto Andar e Oxitec apresentam Casas contra a Aedes. Essa caixa contém mosquitos machos inofensivos. O mosquito não pica, não transmite doença e, quando se reproduz, gera apenas mosquitos inofensivos como eles, reduzindo a transmissão da doença. O Quinto Andar está colocando as caixas nas suas casas, começando pelo Jabaquara, um dos bairros com mais casos de dengue. Mais que protegida, eu sinto que eu estou fazendo parte de algo maior. Se cada casa fizer a sua parte, todo mundo vai morar melhor. Peça sua caixa, porque morar bem é morar protegido do mosquito da dengue. Muito bom. A gente espalhou umas 90 caixas pelo bairro do Jabaquara, cobriu os 400 mil metros quadrados que tem no bairro, com mosquitos autolimitantes que, quando cruzam com as fêmeas, geram mosquitos machos, que não picam. Então, a gente se aliou à briga contra a dengue, rodou um projeto piloto e, ainda assim, conseguiu, a partir dos dados que foram levantados, fazer mais outra coisa que eu acho que talvez é até mais importante do que as caixinhas. A gente fez uma campanha de conscientização em social. A gente levou vídeos, instruções, ajudou na batalha de matar os criadores da dengue e contou uma história que voltava de novo para a reputação, marca e negócio. A gente teve na imprensa um número bastante interessante de cobertura, mas em social também, com uma sensibilização muito positiva. E ganhou de presente ainda um shortlist em Cannes na categoria que talvez seja a mais concorrida, que é a de inovação. Então, de novo, isso também ajuda a construir. A gente foi surpreendido esse ano
com a notícia de que o Quinto Andar já é uma das 5 marcas mais valiosas do Brasil. E eu acho que ações como essa mostram, de novo, como essa convergência pode ser feita. E, por fim, o nosso índice de variação de preço de aluguel, que a gente está relançando ele agora, tem 2 meses, e vai fazer isso até o final do ano. Esse é o produto, para mim, que quando eu imagino ele, eu penso aquelas 2 estradas convergindo, onde a gente tem a comunicação trabalhando com negócio para gerar valor para a empresa. A gente juntou os dados reais de contratos assinados de aluguel do Quinto Andar. O Quinto Andar tem hoje mais de 230 mil contratos de aluguel sob gestão, com os dados de anúncio da Imóvel Web, que é uma empresa do nosso grupo, uma das maiores bases de imóveis disponíveis no mercado, para criar o índice de preço de aluguel mais preciso do mercado. Ele é hoje o índice mais perto do que é praticado de verdade por cada um de nós quando a gente vai alugar um apartamento. E a gente expandiu ele para cidades estratégicas para o negócio do Quinto Andar. Então, por exemplo, hoje a gente tem um índice em Curitiba, mas eu não tenho, por exemplo, numa cidade como Salvador. Por quê? Porque é importante para o negócio do Quinto Andar. Esse índice hoje ele é alimento para o mercado imobiliário local, porque os corretores aprendem o que as pessoas querem com a variação de preços, bairros mais valorizados, o tamanho do imóvel, o delta entre os anúncios, mas também para outras estratégias de negócio. Um dos exemplos que eu posso citar é um produto que a gente lançou no final do ano passado que chama Múltiplos Proprietários, Próprio Multi. É para quem tem mais de 5 imóveis e coloca os 5 para alugar. Você imagina o que é gerir 5 imóveis alugados ao mesmo tempo. A gente criou uma frente única de gestão para isso. E essa pessoa, a principal pergunta que ela tem é: por quanto eu vou alugar o meu imóvel? Aonde eu vou comprar o próximo imóvel para eu maximizar o retorno do meu investimento? Perguntas respondidas pelo índice do Quinto Andar. E a gente também lançou, a gente vem investindo nisso já no Censo, a gente trouxe ferramentas de data visualization para fazer com que esse dado seja palatável para a maior quantidade de gente possível. Você não precisa ser um corretor ou um urbanista para entender sobre o preço do aluguel, o porquê que está valorizando, por que está desvalorizando, e tem uma página bonitona que o nosso time de Data House, que é o time de dados da comunicação do Quinto Andar, fez para fazer com que fosse acessível para todo mundo. Mais uma vez, a gente conseguindo convergir todas as estradas e todas as vias de pensamento para gerar negócio. Gerar negócio. A gente conta a história, divulga ele, até o final do ano a gente vai ter ele em 6 cidades do Brasil, e vamos continuar caminhando para fazer dele um índice nacional. Mas hoje, por exemplo, um produto como esse facilita que a gente tenha parcerias que são super estratégicas até na perspectiva de policy, por exemplo. A gente hoje faz uma colaboração com o Banco Central e com a FGV a respeito de dados urbanísticos sobre como as pessoas podem morar melhor. Mais uma vez, é a convergência a nossa visão. É isso que eu trouxe para vocês. Estourei um pouco o tempo, desculpem, mas acho que quero deixar a provocação para a gente falar mais depois. Obrigado. Muito bom. Obrigada, Bruno. Deixa eu fazer uma provocação aqui para você, rapidinho, antes da Mari continuar. É mais fácil explicar a capa da Veja quando a comunicação responde para o CEO ou quando responde para o marketing? Acho que é mais fácil para o marketing. O CEO ainda acha que... E esse caso, não posso entrar em detalhes, mas eu já tive nessa conversa, foi muito mais fácil para o marketing. Muito bom, obrigada, Bruno. Mari? Bom, depois desses cases brilhantes aí do Bruno, foi muito bom a gente vir depois dele, porque o Bruno trouxe o conceito teórico também, acho que ficou muito bacana. Bom, eu sou Mariana, eu sou do time de comunicação e marca da Gerdau, eu lidero a nossa parte de frente digital. E eu trouxe aqui um case, né, no nosso composê de combinação aqui de cases, eu trouxe um case sobre a nossa jornada de marca. Mas, antes de eu contar um pouquinho como a gente vem moldando uma Love Brand na indústria brasileira, que é essa a nossa ambição, eu vou fazer um rápido recorte numa história que eu acho que vai trazer um pouquinho dos desafios que a gente tinha como empresa.
Eu trabalhei durante 8 anos no segmento farmacêutico, na comunicação do segmento farmacêutico. E o segmento farmacêutico ele é muito tido como a inovação, o estado da arte, onde as primeiras coisas são testadas. E quando eu fiz o meu movimento de carreira para ir para a indústria siderúrgica, para a produção de aço, eu ouvi das pessoas um estranhamento. O que você está fazendo? Né? As pessoas estranharam esse movimento, né? E esse é um pouco do desafio, um dos desafios que a gente tinha enquanto desafio de marca. Como que a gente melhora a percepção da indústria da produção do aço, como que a gente mostra que essa indústria tem potencial de inovação, tem um caminho importante de marca, e é um pouco do que eu trago como nossa jornada. Mas, primeiro de tudo, quem é a Gerdau? A Gerdau é a maior empresa brasileira produtora de aço. A gente tem 122 anos de história, é uma das principais empresas brasileiras que, né, ultrapassou aí o século. Né, é difícil para uma empresa brasileira ultrapassar o século. A Gerdau é uma das poucas empresas brasileiras. A gente nasceu em Porto Alegre, numa pequena fábrica de pregos, e hoje a gente está presente aí em 9 países das Américas. Somos uma empresa bastante grande, são 36 mil colaboradores. E quando a gente olha a Gerdau, muitas pessoas talvez falam assim, uma produtora de aço consegue ser inovadora? A Gerdau foi eleita a produtora de aço mais inovadora do país, de acordo com o Valor Inovação. Então, como que a gente consegue contar essa história da inovação? Então, o nosso aço, né? Então, primeiro de tudo, onde é que está o aço? Né? Então, as pessoas... Onde é que está o aço? O aço está em todos os lugares na vida das pessoas. Né? O aço é um elemento insubstituível, infinitamente reciclável. Então, o aço está em todos os lugares. O aço está nas paredes dessa construção belíssima aqui que nos abriga, está em todos os veículos que nos trouxeram até aqui, seja avião, trem, carro. O aço está no carrinho do mercado, que a gente vai fazer compras hoje à noite. Então, o aço, de fato, está em todos os lugares na vida das pessoas. Mas será que as pessoas enxergam, né, a presença do aço na vida delas? Então, a gente tinha alguns desafios, pensando nesse sentido de marca. A gente também tinha uma mensagem poderosa para contar. Então, a produção de aço, hoje, de acordo com os dados do World Steel, que é a nossa classe mundial, 10% da pegada do carbono vem da indústria da produção do aço, mas a Gerdau tem uma história diferente para contar, porque 73% de todo o aço que a gente produz vem da reciclagem da sucata. Ferros velhos, nossos colegas catadores, sucateiros, que a gente encontra pelas ruas, a gente está falando de 1 milhão de pessoas que são empregadas com a sucata. Essas pessoas fazem a catação da sucata para a gente, e um aço feito a partir da sucata ele emite menos da metade da média mundial da emissão de gases de efeito estufa. Então, hoje, a Gerdau ela tem uma história diferente para contar do ponto de vista de sustentabilidade. Reciclagem é o nosso core, a gente recicla 11 milhões, né, o nosso core, do ponto de vista, né, é nosso foco de matéria-prima, né, então a gente recicla 11 milhões de toneladas de sucata todos os anos, e a gente hoje é a maior recicladora de sucata metálica da América Latina. Então, o nosso aço ele tem uma história diferente. E toda essa história que eu contei para vocês, ela é muito bonita, mas a gente tinha um desafio reputacional. Né? A gente tem um cenário desafiador do ponto de vista de reputação. Quando eu contei para vocês, quando eu fiz a minha mudança de carreira, fui para o cenário da produção do aço, as pessoas estranharam. E esse é um dos primeiros desafios que a gente tinha do ponto de vista de marca, atrair e reter pessoas. Porque um jovem saindo da faculdade vai querer trabalhar lá no Bruno, com o Quinto Andar, que é uma startup e tudo mais. Né? Então, ele vai querer um cenário mais sexy. Talvez ele não vai querer ir numa produção de aço. A gente tinha esse desafio para atrair e reter pessoas, até porque as empresas são feitas das pessoas. Né? Então, a gente quer atrair as melhores pessoas para a gente. Então, a gente tinha um grande desafio do ponto de vista de retenção das pessoas, atração de talentos. Outro desafio importante, o nosso próprio segmento. Então, embora o aço da Gerdau, 73%, seja da sucata e não proveniente da mineração, a gente tinha o desafio de desassociar a nossa imagem da mineração. A mineração é uma pesquisa, aliás, do Reputation Institute,
que a mineração é um dos segmentos mais mal vistos do ponto de vista de reputação. Entre 24 setores, segmentos analisados, a mineração está entre os 6 piores. Então, a gente, somado, claro, né, às situações muito tristes que a gente teve no Brasil, com Mariana, com Brumadinho, que fizeram um impacto muito triste no geral, na sociedade, com o segmento. Então, a gente também tinha o papel de desassociar a Gerdau desse cenário, até porque a gente tem um modelo de produção bastante diferente do ponto de vista de sustentabilidade, uma pegada de um aço com uma pegada de carbono metade da indústria. E a gente precisava capitanear algumas conversas. A gente queria puxar algumas narrativas, a gente queria capitanear as nossas conversas, puxar a conversa da agenda ESG. Então, esse era um pouco do cenário reputacional, que não é fácil. Vamos lembrar que a gente é uma indústria B2B. Né? Quando a gente fala com o consumidor, é muito mais fácil. E quando a gente não consegue conversar diretamente com o consumidor? Então, isso posto, a gente iniciou um processo de transformação cultural. Porque a gente trabalhar a imagem, antes a gente precisa trabalhar a cultura. Senão, a gente não fica com consistência. Então, em 2014, a Gerdau iniciou um processo de 2014. Então, vai fazer aí, né, daqui a pouco, 10 anos que a gente está batalhando, né, moldando o que a gente vem chamando de jornada para ser uma love brand. Então, como que foi a nossa transformação cultural? A gente começou um caminho para se tornar uma empresa mais ágil, mais diversa, menos hierárquica, mais inovadora, uma empresa que a gente pudesse atrair mais jovens, que a gente não tivesse diretores em suas salas, que a gente não tivesse muitas etapas para aprovar uma coisa, que fosse uma empresa mais rápida. Um desses movimentos, que, aliás, marcou bastante a companhia, Gerdau é uma empresa familiar de 122 anos, a gente já está hoje na nossa 5ª geração da família Gerdau. Um dos movimentos importantíssimos nessa transformação cultural foi a chegada do nosso primeiro CEO fora da família Gerdau, que até então eram todos da família. Né? Então, foi um momento muito importante a chegada do nosso atual CEO, que é o Gustavo, fora da família. Foi um movimento importante e ele, como um grande patrocinador da comunicação, vem nos auxiliando nessa jornada. Então, a transformação cultural, né, como um grande ponto, é essencial se você quer mudar a imagem de uma empresa. A gente, então, se refletiu. Em 2021, a gente celebrou 120 anos de história. E a gente fez uma reflexão bastante importante. Será que o que nos trouxe até aqui, nesses 120 anos, vai levar a gente para mais próximo, outros 120 anos? Talvez sim, talvez não, mas era um momento de a gente iniciar uma nova era de comunicação. Era um momento de a gente capitanear discussões, a gente ir ao novo não do ponto de vista de fazer um vídeo muito bacana, não a gente fazer uma campanha muito bacana, a gente ter uma grande chacoalhada no que era a produção de aço, no que era a comunicação dessa indústria. A gente tinha muitas mensagens que a gente precisava levar para a sociedade. A gente precisava capitanear algumas conversas, né? A gente precisava fazer com que a sociedade conhecesse a narrativa da Gerdau. Por isso, a gente iniciou uma nova era no posicionamento de comunicação, trabalhando bastante o que a gente chama de experiências de impacto. Então, a gente precisa levar essa experiência para as pessoas precisam ter essa comunicação com a marca. A gente brinca na Gerdau que a gente não é uma empresa B2B, a gente é uma empresa B2P, Business to People, então a gente precisa interagir com as pessoas, a gente é construído por pessoas, a gente interage com as pessoas. Foi então que a gente buscou uma estratégia inovadora. A gente falou assim, se é para inovar, a gente precisa ir fora da caixa. A gente precisa buscar alguma coisa totalmente diferente. Foi então que a gente partiu para o Rock in Rio. Foi um movimento que começou como parte das celebrações dos 120 anos, impactado pela pandemia, que o Rock in Rio acabou não acontecendo, né, por conta da pandemia. Mas foi uma ideia que a gente levou e a gente batalhou bastante por ela, do ponto de vista... fazia bastante sentido para a gente teve a rápida aceitação do nosso CEO, a gente levou para a família, né, até porque era um movimento importante de marca, a gente levou para a família, e a gente foi para o Rock in Rio. E é muito, né, se a gente olhar, né, aquele jovem lá atrás, né, será que ele ia imaginar a Gerdau, uma produtora de aço, no Rock in Rio? Que incrível, né? Então, o que a gente foi fazer no Rock in Rio?
A gente construiu esse vídeo super legal que está passando aqui, esse é o Palco Mundo. O Palco Mundo é o principal palco do Rock in Rio. O Rock in Rio é o maior festival de música e entretenimento do planeta. Ele recebe aí 700 mil pessoas a cada edição. E, pensando em espectadores na TV, outros milhões de pessoas. Então, ele tem um potencial de marca gigantesco. A gente precisava se unir com esse potencial de marca. A gente precisava alinhar os nossos propósitos. E a gente precisava levar essa mensagem de sustentabilidade também. A gente precisava puxar essas conversas. Foi então que a gente fez o Palco Mundo. A gente levou 200 toneladas de aço reciclável. Todas essas chapas que vocês estão vendo são aço da Gerdau, que trazem, né, o trabalho de 1 milhão de catadores, que trazem a sustentabilidade, o aço pode ser eternamente reciclado. Então, a gente fez uma experiência de marca no Rock in Rio. Foi um momento muito impactante. Eu vou trazer alguns números para vocês, que foi realmente uma experiência de impacto. A gente levou 800 clientes, foi um momento bastante intenso para a gente, foram 7 dias de evento, 800 clientes, stakeholders, todos. A gente brinca que era o jeito Disney, né, de encantar, porque todo dia era uma experiência diferente, todo dia uma pessoa, né, apaixonada ali visitando o Rock in Rio conosco. E a gente teve resultados muito importantes, né? Então, do ponto de vista de imprensa, a Gerdau não era um dos principais patrocinadores do Rock in Rio, mas a gente foi uma das 10 empresas com mais exposição de marca. Então, a gente teve... E olha que a gente tinha marcas muito agressivas, né, com grande quantidade de dinheiro apostando, e a Gerdau foi uma das 10 empresas com a maior retorno de marca. Outro dado muito interessante que a gente colheu nessa parceria foi, dos 5 porta-vozes mais ouvidos pela imprensa, 2 eram da Gerdau. Então, isso mostrou para a gente que a gente estava no caminho, que a imprensa, a sociedade queria nos ouvir, queria ouvir o que a gente estava falando. A gente, no único período, né, do Rock in Rio, são 7 dias, 62 mil novas pessoas se juntaram a nós nas nossas redes sociais. Gente que quer formar comunidade com a gente, né? Então, isso é muito bacana. E eu lembrei que você contou do shortlist de Cannes, o nosso vídeo também foi parar em Cannes. Então, a gente, não exatamente esse vídeo, foi o nosso vídeo oficial da parceria, foi parar em Cannes. Então, assim, é muito gostoso a gente ver isso de novo, né, e sentir o potencial que a marca consegue caminhar. E aí a gente entendeu, já estou caminhando para o final, qual que era o potencial do nosso alcance, né, o que a gente conseguia fazer. Então, a gente desenhou 3 estratégias que a gente caminhou para ampliar o nosso alcance de marca. A primeira delas foi no ponto de vista de estratégia de influenciadores. A gente associou a nossa marca para levar a nossa mensagem de forma mais potente para penetrar nos lares brasileiros. A gente se uniu com pessoas que representam a brasilidade, a Ivete Sangalo, né, foi a nossa grande embaixadora no Rock in Rio. A gente se uniu à Isa nesse ano, uma cantora em ascensão, maravilhosa. E a gente também se uniu aos 2 principais comunicadores do país, extremamente carismáticos, que é o Luciano Huck e o Marcos Mion. Eles nos ajudaram a contar a história da sustentabilidade, contar a história de um aço que tem potencial social, tem potencial ambiental e tem uma história para ser contada. Então, a gente usou a base também, né, a penetração, o potencial de penetração desses influenciadores para a gente levar a nossa mensagem a mais lares brasileiros. Outra estratégia que a gente viu na nossa jornada de marca foi a gente caminhar em patrocínios esportivos. Né? Então, a gente sabe o quanto o esporte tem um carinho, né, nas pessoas, quantas pessoas vibram pelo esporte. Então, a gente viu nos patrocínios esportivos uma outra plataforma para a gente ampliar a nossa mensagem, seja de sustentabilidade, as nossas conversas sociais. E a gente identificou 2 praças prioritárias, né, Minas Gerais. 60% de toda a operação da Gerdau está em Minas Gerais, então é uma base muito importante para a gente. E Porto Alegre, Rio Grande do Sul, por ser nosso berço. Então, a gente identificou ali uma série de oportunidades de patrocínios esportivos. E, quando a gente olha patrocínio esportivo, não é o patrocínio pelo patrocínio. Né? Para uma parceria ela ter impacto, ela precisa ter além do patrocínio. Né? Então, por exemplo, o Grenal, né? O Grêmio e Inter, os rivais, né? Em Porto Alegre, a gente apoia os 2 e a gente apoia a categoria de base, porque a gente entende que o esporte é uma cidadania. Né? Então, a gente entende que a gente pode potencializar o sonho de um adolescente que quer
construir um futuro no esporte. Então, a gente tem patrocínio no Minas Tênis Clube, a gente é patrocinador oficial do Master do Atlético, então, a gente tem vários patrocínios. E a outra estratégia que a gente identificou foram as plataformas de entretenimento. A gente precisava entrar em conversas que não eram previsíveis que a Gerdau ia estar. Então, a gente conseguiu a entrada nas conversas do Carnaval de Salvador. Será que aquele jovem lá atrás ia conseguir imaginar uma produtora de aço se conectando ao Carnaval de Salvador, que é uma das principais festas do nosso país? Então, aqui alguns exemplos que a gente se conectou. A gente conectou a nossa marca, o Rock in Rio, com o Palco Mundo, ali no canto à esquerda. A Fórmula 1, então, a gente anunciou semana passada o nosso apoio como aço oficial ao Grande Prêmio da Fórmula 1, Grande Prêmio de São Paulo, da Fórmula 1, levando, né, sustentabilidade, mensagens importantes que a gente tem desenhado. O Carnaval de Salvador, como que a gente leva, né? Nós somos uma empresa brasileira, como que a gente leva a brasilidade na voz ali das pessoas? A gente leva o aço é pop, o aço pode ter molejo, então como que a gente leva essa mensagem? E o Detal, que é o nosso... Aliás, quem for ao Detal, apareça no nosso stand. A gente tem um stand de marca lá, apareça nas nossas ativações. O Detal é um festival dos mesmos criadores do Rock in Rio, e ele é uma grande homenagem a São Paulo, e ele foi uma continuidade de conversa muito importante que a gente teve com o Rock in Rio. Então, os valores se alinharam e a gente está levando 330 toneladas de aço sustentável, aço feito por catadores. Então, a gente continua essa mensagem também numa plataforma de entretenimento. E aqui, de fato, indo para o último slide, o que a gente tem colhido, então, com tudo isso, né? Contando um pouquinho dos resultados que a gente tem visto nessa jornada. E aqui é muito importante, quando a gente olha jornada de marca, eu trago aqui os monitores, né? É muito importante a gente acompanhar os monitores externos. A Brand Finance trouxe a Gerdau como a única produtora de aço entre as 50 empresas mais valiosas. Isso foi muito importante para a gente, do ponto de vista, né? Poxa, uma produtora de aço está entre as 50 mais valiosas, né? Com as marcas mais valiosas. Esse gráfico também mostra a Gerdau como entre as 10 marcas mais brasileiras que mais tiveram seu valor de marca valorizado. Então, isso para a gente é importantíssimo, né, porque retorna, né, ao nosso trabalho de reputação. Coloquei aqui o Stille Awards. Stille Awards, para o nosso segmento, é um reconhecimento importantíssimo. Ele é, de fato, a maior premiação do nosso segmento, uma premiação entre todas as empresas do aço do mundo. E a Gerdau foi reconhecida pela capacidade de engajamento digital. Então, a gente formando comunidade, a gente interagindo com as pessoas. Coloquei também um ranking Merco, que trouxe a Gerdau, um monitor super respeitado de reputação corporativa, que trouxe a Gerdau em destaque como a única produtora de aço entre as 100 do ranking Merco. E, por fim, uma questão importantíssima. Aquele jovem lá atrás, que talvez não tinha interesse em trabalhar com a Gerdau, vejam que interessante. A gente lançou, no ano passado, o nosso programa de trainee. Eram 200 vagas. A gente teve 42 mil inscritos. 42 mil jovens que desejam fazer parte da Gerdau. Então, aquele desafio lá no começo que eu trouxe, o quanto que era difícil a gente atrair, a gente vê esse movimento agora com esse recorde de candidaturas. Foi um dos programas nacionais, né, do nosso país com a maior quantidade de candidatos. E um dado importantíssimo do ponto de vista de formação de comunidade, né? A gente conquistou nessa jornada a maior base global de seguidores em toda a indústria do aço. Então, no sentido de formação de comunidade, as pessoas querendo interagir com a marca, querendo estabelecer conversas, hoje a gente equivale, aí, né, somando todas as redes que a Gerdau está presente, 2.600.000 pessoas. É muita gente querendo estabelecer conversa com a marca. E isso, para a gente, é importantíssimo, e aqui eu finalizo, isso, para a gente, é importantíssimo porque, se a gente quer conversar com a sociedade, é muito saboroso a gente ver que a sociedade também quer conversar de volta com a gente, né? Então, essa conexão é importantíssima. Eu deixo aqui os meus contatos, e eu vou pedir a gentileza do Sérgio mostrar um vídeo para a gente, que é o nosso vídeo do Detal. Aliás, reforço o convite, se vocês estiverem amanhã,
prestigiarem o evento e estarem lá com a gente. Você coloca para a gente, Sérgio, por favor? Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Mari. 2 comentários muito rápidos. O primeiro é a respeito... É muito bacana, a gente que vem da indústria, e a Heloísa e a Cristi, que estão aqui, que fazem parte do nosso time de comunicação, sabem muito bem disso, porque a gente também está vindo nessa caminhada para a transformação, e como a gente só transforma uma marca em marca amada quando a gente se transforma culturalmente. Senão, não acontece, fica superficial. Então, muito legal você ter trazido isso. E, segundo, não menos importante, a Volkswagen também está no Detal. E o stand está lindo. No stand da Gerdau, também visitem o nosso stand lá no festival, para quem for, tá bom? E também faz parte do território da música, também faz parte dessa transformação pela qual a marca está passando. Acho que a gente tem bastante coisa em comum aí, Mari. Obrigada, muito boa palestra. Vamos lá, Tati, chegou a sua vez. Oi, gente, tudo bem? Eu vou levantar só para eu poder conseguir enxergar direito e falar com todo mundo sem precisar ficar olhando para trás. Eu vou voltar um pouquinho a fita e vou fazer uma apresentação minha, mas que eu prometo que vai casar com tudo que a gente está falando aqui, tá? Não se percam. Então, quando eu comecei a faculdade de comunicação, o que eu faço hoje não existia. Não era uma possibilidade atuar no que eu estou fazendo, porque a gente simplesmente não conhecia esse tipo de comunicação. Há 4 anos, eu larguei a redação, fui para a agência que eu estou hoje, e aí, a partir desses 4 anos, eu comecei a trabalhar mais com conteúdo, e especificamente no LinkedIn. Nesses 4 anos, eu e o LinkedIn nos transformamos assim absurdamente. Então, eu fui crescendo junto com o LinkedIn. Paralelamente, nesse período, o TikTok, meio que em 5 anos, conseguiu chegar em 1 bilhão de usuários ativos mensais. Isso é para mostrar que todo mundo aqui já sabe, a comunicação muda muito rápido e muda o tempo todo. Então, assim, se a gente parar para pensar 1 segundo, já passou. E aí, como é que a gente chega a 2023, quando a gente está falando de comunicação digital, de convergência de marketing, de comunicação? A evolução da comunicação digital muitíssimo acelerado. A gente entrou o ano discutindo o ChatGPT, os impactos dele para quem trabalha com criatividade. A gente não para de falar de inteligência artificial generativa e tudo isso aí que está vindo uma velocidade absurda. Tem uma exigência aí por parte das empresas de áreas que sejam mais eficientes e mais estratégicas. Então, quando a gente começa a pensar aí nessa convergência, também tem muito a ver com isso. Tem uma demanda também por profissionais híbridos de comunicação. E aí, quando eu coloco aqui híbridos, na verdade, são profissionais que consigam
navegar entre diferentes frentes. Então, aqui, o Bruno tem jornalistas de dados na equipe dele, né? Então, a gente vai vendo tudo isso se transformar e cada vez menos ser só uma coisa. E também tem uma mudança por parte do público, que é uma demanda crescente por transparência e autenticidade, que também vai de encontro aqui com tudo que, né, que vocês já falaram, e eu prometo também que eu vou conectar com todos os cases de vocês. Então, a gente chegou num momento da comunicação, especialmente quando a gente está falando de comunicação digital, que é sem balela, né? As pessoas, aquela era das redes sociais, em que você só estava vendendo um produto, falando o tempo todo de si mesmo, as pessoas não querem mais ver isso. As pessoas, elas querem se conectar com a marca, elas querem se ver nas marcas, elas querem ter uma conexão emocional com a marca, né? Então, todo o reposicionamento de vocês também passa por essa mudança do público e é legal ver que as marcas também já têm essa percepção. E aí, quando a gente fala dessa nova percepção, a gente está falando também de transparência. E aí, quando as marcas estão em todos os nossos ambientes, né, e quando o ambiente digital vira um lugar onde a gente passa tantas horas, e tem uma foto da minha família, mas também tem um influenciador que eu sigo, que está falando de uma marca, e também tem o próprio post da marca, tudo no mesmo ambiente, e a gente gasta horas e horas ali, as pessoas também vão cobrar algo por esse espaço dividido, né? Então, o que eu estou ganhando? Eu quero um conteúdo que seja útil, eu quero um conteúdo que eu consiga me conectar emocionalmente, e eu quero um conteúdo que seja transparente. Eu quero que as marcas vivam o que elas pregam. Então, tem um estudo do Social Sprout que fala que 58% dos consumidores acredita que as marcas são moralmente obrigadas a prestar contas. 40% acredita que as redes sociais tornam a transparência ainda mais importante. E 36% acha que é mais fácil monitorar as marcas no ambiente digital do que era antes. E aí, pensando ainda sobre transparência, eu gosto desses dois slides, que são dessas duas imagens que são da mesma pesquisa, porque elas mostram que é um pouco mais simples até do que a gente acha às vezes. Então, 20% das pessoas acham que uma marca que não tem ali uma frequência de postagens, ela não está sendo transparente, que é sinal que ela está escondendo alguma coisa. E 68% acha que, se você não responde às perguntas que vão surgindo ali nas redes sociais, se não tem nada de interação, você também está escondendo alguma coisa. E aí, dentro das indústrias, né, casa com o que o Bruno trouxe, dessa desconfiança, então reflete muito a sociedade que a gente está. Então, o governo também é fiscalizado por essa transparência nas redes sociais, a área da saúde, a área das finanças estão ali entre os top 10 mais fiscalizados, que a galera quer ver transparência nas redes sociais. E aí, trazendo um pouco para essa questão do marketing e da comunicação, geralmente, quando a gente fala de redes sociais em empresas, a gente fala como uma bola dividida, né? As redes sociais são uma bola dividida entre o marketing e a comunicação. Em algumas empresas, o marketing é responsável pelo Instagram, pelo Twitter, por alguma parte. Aí a comunicação é responsável pela entrega de conteúdo em outra plataforma, às vezes pelo lado mais institucional. Só que, quando a gente começa a falar sobre convergência e para onde está indo a comunicação dentro das empresas e como é que você vai fazer essa comunicação no ambiente digital, pode parecer difícil. Não, então vamos juntar todo mundo e vamos todo mundo discutir as redes sociais. Pode parecer difícil porque redes sociais diferentes têm propósitos diferentes, linguagens diferentes. Então, muitas vezes, o olhar mas aqui, como a gente vai falar um pouco mais de produto, vamos deixar com o marketing, ou como a gente vai falar mais de institucional, vamos deixar com a comunicação. Só que, quando a gente pensa que, para o consumidor final, não interessa, o público não sabe que é o marketing que administra o Instagram, que é a comunicação que faz o LinkedIn, as pessoas não sabem e nem querem saber. Então, quando alguma coisa der errado, quando tiver alguma reclamação a ser feita, quando tiver um risco reputacional, ela é para todo mundo. Não interessa quem está administrando aquela página ou não. Por mais focada que seja, de repente, eu tive uma crise ali no Twitter, mas, no fim do dia, a marca é uma coisa só. Então, vale a gente refletir, trago aqui alguns pontos de reflexão para quem está nessa bola dividida, né? Os valores da empresa, eles são passados em todos os canais que você está comunicando? O público se sente próximo da sua marca em todos esses canais? Quais as expectativas do consumidor
elas estão sendo atendidas em cada um deles, e o que os times envolvidos em toda a comunicação, o marketing, o PR, a área de conteúdo, o que a gente está criando a partir desses insights todos que a gente vê. A gente está conseguindo construir comunicação de valor? E aí, né, a gente não pode não falar de crise. Eu costumo brincar que, hoje em dia, muitas vezes, a crise, o primeiro lugar que ela bate a porta é na porta do social media, né? Oi, cheguei, tem uma crise, vamos falar sobre isso. Então, como que você, pensando em convergência, né, vai lidar com essa crise? A gente é a linha de frente, então é importante pensar em transparência e posicionamento, porque eles vão ajudar a mitigar os efeitos da crise. É aquilo que eu falei, que eu mostrei naquela imagem anterior. Muitas vezes, não comunicar nada vai ser muito pior. Então, é preciso pensar em conjunto o que vai ser comunicado. E aí é isso, a comunicação integrada ela vai entregar um posicionamento que é mais sólido, aquela questão de uma só voz, porque, no fim do dia, o risco reputacional está aí para todo mundo. E aí, agora eu vou falar aqui do nosso latifúndio, que são as agências, né, representando o meu time, que é como que a gente fica, né, no meio do caminho, porque nós temos diversas marcas, diversas empresas, atendemos o marketing, a comunicação, o RH, dependendo do negócio. Então, como que a gente se posiciona? Lá em 2014, a Weber Shandwick já estava olhando para essa junção de áreas, para essa migração e integração, e foi entrevistar alguns executivos aí lá fora, não foi aqui no Brasil, mas tiveram insights muito bons e que, mesmo, né, 10 anos quase aí para frente, são coisas que a gente ainda está vendo se transformar na nossa área e que valem a pena a gente refletir. Então, para as empresas que integraram as duas áreas de marketing e de comunicação, o primeiro ponto levantado foi uma melhor gestão de orçamento. Então, juntaram as áreas, conseguiram gerir melhor o orçamento, fazer coisas melhores com o dinheiro. Também conseguiram melhorar muito a comunicação e passar essa noção maior de ser uma só voz, né? Estamos comunicando uma única coisa em diferentes frentes, mas os valores da empresa estão todos aqui, essa mensagem que a gente quer passar. Também conseguiram ter equipes muito mais ágeis, trabalhando de maneira muito mais fluida. Também conseguiram melhorar os seus processos internos, então os processos ficaram mais fáceis, menos vai e vem. Conseguiram fazer melhor gestão de carreira, e alguns executivos até citaram a criação de novas vagas, então, assim, cargos que não existiam, né? Como eu falei, há alguns anos atrás, eu nem sabia que eu poderia fazer o que eu faço hoje. Então, juntando as áreas, também conseguiram melhorar isso. E, último, mas não menos importante, o conteúdo proprietário dessas marcas passou a ser muito mais atraente depois que todo mundo começou a trabalhar integrado. E aí eu vou falar aqui um pouco da importância do conteúdo, que eles já demonstraram, né, o valor que um conteúdo proprietário bom tem, que é quando você cria alguma coisa, então o Bruno mostrou ali o senso, você está devolvendo algo de valor para as pessoas e está levando junto todos os valores do quinto andar. Quando você mexe toda a estrutura da sua cultura e se faz presente num festival, você também está entregando um conteúdo proprietário de valor e mudando toda a percepção que as pessoas têm de você. Então, cada vez mais, o conteúdo proprietário ele vai ter esse valor. O conteúdo proprietário ele é o denominador comum em todas essas áreas. A gente estava com um cliente recém-chegado na Weber há algumas semanas, e a gente vai atender esse cliente na frente de PR, na frente de comunicação interna e na frente de conteúdo. Então, sentamos todos num mesão, junto com o time, para fazer onboarding, discutir planejamento, uma série de coisas. E, no final do dia, a cliente virou e falou assim, gente, eu adorei, realmente é isso, a gente tem que fazer todo o planejamento integrado, porque, no final, o conteúdo está em todo lugar. E aí ficou essa mensagem, que é justamente essa ideia de conteúdo proprietário, a importância dele, porque ele ajuda a diferenciar as empresas, coloca as empresas num posicionamento mais inovador e ajuda a construir uma forte presença digital, que, eventualmente, também vai se refletir aí na reputação e no valor da marca. Então, e essa parte aqui qual que é o nosso papel nisso tudo? Porque, lá na Weber, a gente tem clientes que já estão integrados. Então, já é Marcon para alguns clientes. E a gente também tem clientes
em que a separação marketing e comunicação segue como igreja e Estado. Tem gente que não se fala, não se gosta, e no meio do caminho tem a gente. Então, qual que é o nosso papel atendendo essas diferentes áreas e tendo que entregar o valor da comunicação, do conteúdo proprietário, de modo que faça sentido? Eu gosto de dizer que nós somos a camisa da união, porque a gente é a ponte. Quando a área já está integrada, a gente faz aí o reforço de levar para fora uma comunicação única, uma única voz, que leve os valores. Quando não está, nós temos que fazer a ponte, do tipo, olha, o marketing está fazendo tal coisa. E frequentemente perguntar, mas a comunicação, mas e o marketing? Como é que vai ser o posicionamento nesse caso? Né? Então, está sempre ali juntando as duas frentes. E aí, para finalizar, eu gosto desse meme, porque quem não se lembra, não sei se tem alguém jovem o suficiente aqui para não se lembrar de Rei Leão, por favor, se tem, não se manifeste. Eu vou contar. Nessa cena específica, o Mufasa vira para o Simba e fala, olha, Simba, tudo que o sol toca, um dia vai ser seu. E aí, aqui, nessa brincadeira, ele fala, olha, isso aí tudo um dia vai ser conteúdo. E por que eu gosto disso? Porque, né, puxando para mim a alçada, que é a área de conteúdo, no fim do dia, quando a gente fala em conteúdo proprietário, a gente está falando de reputação, a gente está falando de valor de marca. E o conteúdo é o denominador comum de todas essas áreas. Então, é através do bom conteúdo proprietário que a gente consegue devolver valor para todos os stakeholders. Então, quando a gente fala de marketing, de PR, de comunicação interna, de marketing digital, seja lá qual for a frente e a maneira que a gente escolha integrar isso, no fim do dia, é o nosso conteúdo de valor que vai ali levantar a nossa bola para os diferentes stakeholders, seja os acionistas, seja o público final, seja o público de negócio. É da maneira que a gente vai conseguir entregar da melhor maneira possível. É isso, gente. Querendo falar mais de conteúdo, só chamar. Muito bom, Tati. Obrigada. Adorei a imagem do Simba ali, muito boa. Eu também acredito que um dia vai ser tudo sobre conteúdo, vai ser tudo sobre métricas, sobre conversas que a gente gera. E aí, falando de comunicação especificamente, tudo se trata de ponto de contato com a marca. Então, a gente fala de marketing e comunicação, o que a gente tem que pensar? Como é que minha marca está aparecendo lá, independente da disciplina? E no dia a dia, na minha experiência, eu sei o quanto, às vezes, é difícil a gente alinhar, né? O que a gente está fazendo de comunicação, a gente fala de reputação para o marketing a gente fala besteira. Aí o marketing fala, essa campanha, que campanha? Campanha superficial, né? Tem ali, vende, como é que a gente integra uma coisa ou outra? Eu acho que um bom caminho, e a pergunta que eu vou fazer para vocês daqui a pouco também, é a gente buscar indicadores de negócios, né? Para onde a empresa está indo. E, a partir daquele indicador, para onde a empresa está indo, para onde a marca está indo, e, a partir daquele indicador, planejar ações juntas, partir da estratégia para que a gente chegue numa estrada em comum. É o que você fez na sua reunião, a Tati fez ali na reunião dela, né? A gestora da empresa fez na reunião com vocês. É isso, a gente tem um ponto em comum e vamos todos juntos para chegar naquele ponto. E aí, o tempo está acabando, eu fiz uma lista de perguntas aqui para vocês, eu não vou conseguir fazer. O Edu me pediu para fazer uma pergunta em comum. E é justamente essa pergunta é a respeito do comentário que eu acabei de fazer. Para quem ainda não conseguiu essa integração, que dica vocês dariam, né? Por onde começar para trabalhar no dia a dia, trazendo a comunicação mais perto das estratégias de marketing e dos negócios, né? Porque o nome do nosso painel é Convergência entre comunicação e marketing e os avanços para o negócio. Então, é muito legal a gente juntar esses três, né? Então, qual a dica de cada um de vocês? Bom, na Gerdau a gente tem um facilitador, numa beleza, que não sei se muitas companhias têm, mas para a gente é um benefício bem interessante. Recentemente, a nossa área foi movimentada diretamente para o CEO. Então, hoje, a gente tem um report para o CEO. Isso faz com que a comunicação esteja presente na discussão junto com o board, a gente tem um olhar específico junto com a família Gerdau, a gente participa das discussões mais estratégicas da companhia, então a gente respira o negócio e não fica apenas sabendo do negócio, né? Que às vezes a comunicação ela recebe o papel de comunica isso aqui para mim,
né? Então, a gente fazendo parte dessa composição, a gente discute o negócio. A gente discute os caminhos do negócio. Então, por exemplo, o nosso movimento ali no Rock in Rio, quando eu contei para vocês que a gente levou 800 clientes, mas o que isso gerou, né? O que isso resultou lá na frente, né? A gente fez depois uma conversa com os clientes, com esses 800 clientes que a gente levou, e 80% deles assumiram, afirmaram que passaram a comprar mais da Gerdau, e a gente tem essas pesquisas, depois dessa experiência de marca. Então, é interessante como um movimento que a gente fez conseguiu gerar negócio do ponto de vista também de valor de marca, né? Então, mais pessoas conseguem, né, veem o potencial na marca, mais investidores se atraem pela marca. Então, a gente, por isso que a dica que eu deixaria é a comunicação fazer parte das discussões do negócio, e não somente ouvir a ata do que o negócio discutiu, né? Porque aí a gente consegue, de fato, entender a comunicação como geração de valor, né, para a conta final ali do negócio. É um caminho que a gente experimenta na Gerdau, né, a gente, nesse recente modelo aqui, facilitou muito as conversas, e, para a gente, vem sendo bem bacana, Rê. Bom, obrigada, Mari. Eu acho que tem também uma coisa de olhar para dentro. A gente também fica muito acostumado à lógica, enfim, da vida, que é olhar para fora, o que o concorrente está fazendo, e muitas vezes meu concorrente está fazendo, eu quero fazer isso também. Faz sentido, no fim do dia, dentro dos valores da sua empresa, do que você quer comunicar, da mensagem que você quer passar, você vai realmente mover mundos e fundos para fazer uma estratégia que está fazendo sentido para o coleguinha e não dentro de você? Muitas vezes eu acho que, enfim, é uma ansiedade generalizada, né? Todo mundo sabe como é. Então, essa ansiedade se reflete ali do não parar para refletir, não olhar para dentro e falar, mas isso está dentro da minha estrutura? É isso que eu quero realmente comunicar? Você pode até se inspirar no coleguinha, mas eu acho que, muitas vezes, essa história de estarmos 100% online o tempo todo nos tira o foco, e tira o foco, às vezes, das empresas, de entender o seu próprio negócio, né? Discute, né? Toda empresa vai lá, discute seus valores, tem aquilo ali, mas, no dia a dia, muitas vezes, esse core business fica perdido no meio da confusão de comunicação de muitos veículos e formas que a gente tem de se comunicar atualmente. Então, eu diria mais olha para dentro, planeja bem, pensa ali, reflita nos seus valores, e aí bota para fora. Isso aí, focar no que interessa, né, Tati? Muito bom, obrigada. Cara, eu diria que eu daria 2 dicas. Acho que a primeira dela é altruísmo, e a segunda é você conseguir dosar a quantidade de esforços dependendo da iniciativa. Eu acho que a gente, nas startups, nas empresas de tecnologia pelas quais eu passei, a gente ainda é muito refém dentro das organizações de bairrismo. É o meu projeto, é o projeto do marketing, é o projeto do não sei o que lá, e você descreveu isso muito bem. E, nas minhas experiências, a área de comunicação ela é mais bem-sucedida quando ela é um grande funil dentro da organização. Independente da sua cadeira estar como vocês têm hoje, que eu acho que é o caminho mais ideal, a comunicação está atrelada ao CEO, ou como a gente que está dentro do marketing. Então, quando você passa a ser altruísta e agir dessa forma, o desafio de todo mundo também é o seu. E você é uma mão que ajuda, e com isso você vai ganhando um lugar de passagem, todas as coisas passam por ali. A gente já conseguiu alavancar isso para posições extremamente críticas a funções de marketing e comunicação dentro do Quinto Andar. Então, hoje, dificilmente uma narrativa não sai de um produto se não passa pela mão de um dos meus gerentes. Uma proposta de valor de um produto não vai para a rua se a gente não valida ela. Uma campanha de abrangência nacional não vai para a rua se o meu time de dados não faz a pesquisa, não valida os dados, não está envolvido. Mas vem muito de você abraçar o desafio que é do outro, que é do coleguinha, e aí vem para mim, esse é o altruísmo, mas também vem você dosar o esforço. Porque a gente entende que a construção da reputação precisa de muitos passos e ela é a longo prazo, e, às vezes, a galera do marketing está querendo só botar a campanha no ar. Então, você não precisa trabalhar incessante e loucamente para botar a campanha no ar, você ajuda a botar a campanha no ar, você faz o esforço, você dá vazão, e você continua trabalhando no seu
na sua toada de construir a reputação. Então, na minha experiência de carreira, são as duas principais dicas que eu dou. Você ser altruísta para abraçar o objetivo do outro como se fosse seu e dosar os esforços para você conseguir fazer as coisas. Muito bom. Obrigada, gente. Quero agradecer a Tatiana, a Mariana. Quer falar alguma coisa, Mari? Completar? Muito obrigada, Bruno, Mariana, Tatiana, pela presença de vocês, pelas palestras. Acho que foi muito rico. Agradecer também toda a organização, a Célia, o Edu, o Marcos, pelo convite, e agradecer vocês que aguentaram firmemente depois do almoço até o break aqui com a gente. Obrigada e uma salva de palmas.